O que é React Query? React Query é uma biblioteca, uma lib, que ajuda no gerenciamento de estado assíncrono. Estado assíncrono é estado que está fora da sua aplicação. Estado externo, que leva um tempinho para vir do servidor para a sua aplicação, por exemplo. Quando você faz um request para uma API, por exemplo, você está trazendo de forma assíncrona para a sua aplicação um estado externo. Quando você salva uma informação no banco de dados, você está fazendo mutação num estado externo. Existem alguns termos alternativos a estado assíncrono, né? Então, você pode ouvir por aí estado assíncrono, a server cache state, server state, remote state, né? E asynchronous state, é tudo a mesma coisa aqui nesse contexto. Bom? Então, você pode perceber que a gente começa a pensar sobre dois diferentes tipos de estado. Estado de UI, de interface de usuário. Modal está aberto, menu está fechado, está no tema escuro ou claro. Accordion está com item 2 aberto e o restante está fechado. Checkbox está marcado. Isso é estado de UI, estado de interface de usuário. E o outro estado é o estado assíncrono. São informações que estão fora da sua aplicação. Geralmente estão armazenadas em um servidor e precisam de APIs assíncronas, tipo FET, por exemplo, para serem obtidas ou modificadas. Dados do usuário, comentários da postagem, informação de analytics, previsão do tempo, tabela do Brasileirão. Tudo isso são exemplos de estado assíncrono. Quando você pensa em estado fazendo essa separação, estado de UI e estado assíncrono, você já começa a reduzir conceitualmente a complexidade do gerenciamento de estado da sua aplicação. Estado de UI não precisa ser armazenado no servidor, porque é um estado gerenciado pelo React. A gente vai ver isso na prática daqui a pouco, tá? Estado assíncrono pode ser gerenciado por uma biblioteca como o React Query. Então, onde que eu encontro a documentação do React Query? Aqui, tenstack.com. Tenstack.com. Tenstack é uma iniciativa e essa iniciativa contém várias bibliotecas open source, incluindo React Query, que é essa primeira. O nome oficial hoje é Tenstack Query. Tenstack Query. Chamava React Query e aí a biblioteca cresceu e hoje ela pode ser usada em JavaScript ou TypeScript, no React, no Solid, no Vue, no Svelte, no Angular. Então não fazia mais sentido ter React no nome, só. Né? Parecia que ia ser uma lib só do React. Então, hoje é Tenstack Query, mas ainda assim, quem é da época de antes da mudança do nome, continua geralmente chamando de React Query, tá? Mas React Query e Tenstack Query são sinônimos. Tem uma coisa que você já precisa ficar ligado aqui nessa doc. Eu vou abrir a doc do Tenstack Query novamente. Porque é o seguinte, vou vir aqui na doc, read the docs, vou dar um Ctrl K, já está aqui no meu histórico, mas se você inserir migrate só até o T, você vai ver essa documentação aqui, esse post, por exemplo, migrating to Tenstack Query V5. Tá? Ou seja, pode ser que alguns de vocês estejam usando uma versão antiga, talvez, da React Query, a V4, por exemplo. Então, aqui tem um guia
Se esse é o seu caso, aqui tem um guia das breaking changes, do que mudou para da V4 para a V5, para você se guiar, tá? Importante saber desse guia aqui. E aí, de onde que vem o Ten do nome, né? Vem de Tanner Linsley. Tanner Linsley. Esse aqui é ponta firme. Excelente programador, muito influente no ecossistema JavaScript. Tá? Então, recomendo que vocês sigam este cara. Então, o Ten vem de Tanner Linsley. Stack é de pilha de tecnologias. E aqui, query, né? O que significa query? Relembrando, que a gente já falou disso antes, lá no CJRM. Query significa, aqui nesse contexto, significa consulta, pesquisa, né? Então, outra curiosidade aqui, muito importante também. TenStack Router, essa biblioteca TenStack Router é uma alternativa ao React Router. TenStack Query ou React Query, não muito. Tá? E aí a gente vai ver isso aqui no decorrer das aulas. Mas TenStack Query ou React Query e React Router podem ser usados em conjunto. Beleza? Existe ali uma sobreposição, uma pequena sobreposição, uma área cinza ali entre as duas, mas elas podem sim ser usadas em conjunto. Tá? Por que eu não ensino TenStack Router ao invés de React Router? Porque, meus amigos, TenStack Router saiu tem nem 3 meses, eu acho. Tá? React Router já é uma biblioteca madura, já passou pelo teste do tempo, já é usada muito em produção há quase 10 anos. Tá? Então, daqui 5 anos, se TenStack Router tiver passado no teste do tempo, tiver sendo muito usado em produção, se tornar uma bolinha lá na descrição da vaga, aí talvez vale a sua atenção, tá? Mas até lá, não sei se vale muito a pena não. Agora, continuando aqui, né? React Query versus React Router. Qual que é a relação? Essa é uma dúvida de muitos. E eu já quero tirar da frente. Desde o lançamento da V4, da V6.4 do React Router, desde o lançamento dessa versão, 6.4 em diante, que é a versão que a gente está usando e que tem as funcionalidades mais modernas do React Router, algumas pessoas indagam se o React Router está tentando substituir o React Query. E não é tanto o caso. Como eu mencionei antes, existe uma pequena área cinza, uma certa intersecção entre React Query e React Router, mas a grande diferença entre os dois pode ser explicada através de duas palavras. Duas palavras. As palavras são quando e como. Como assim? As novas funcionalidades do React Router, que são chamadas de Data APIs, né? Por exemplo, Loader e Action são exemplos de Data APIs, elas se preocupam mais em quando fazer o carregamento, mutação e revalidação das informações. Então, o que são as Data APIs? Vamos lá. Se você vier aqui em Picking a Router, using v6.4 Data APIs. Então, na versão 6.4, novos routers foram introduzidos que suportam novas Data APIs. O que são as Data APIs? São essa pancada de funcionalidade aqui. Então, tudo isso aqui
só passou a estar disponível no React Router a partir da versão 6.4. Então, todas essas funcionalidades que a gente vem usando, elas são APIs modernas do React Router que só funcionam da versão 6.4 em diante. E muita atenção aqui. Versão 6 do React Router não é a mesma coisa que versão 6.4 em diante. Eu sei que para alguns isso é óbvio, para outros nem tanto. Tem muita gente que está usando V6 anterior a V6.4 no React Router, ou seja, está usando 6.1, 6.3 e acha que está usando o React Router moderno. Essa pancada de APIs mais modernas que eu estou mostrando aqui só está disponível da V6.4 em diante. Muito importante entender isso. É o mesmo erro de quem acha que Java e JavaScript é a mesma coisa. Pelo nome parece, mas não é. Tá? Então fica ligado nisso. Então, o React Router não está muito preocupado em como você vai fazer carregamento, a mutação e revalidação das informações. Tá? Ele está preocupado. Quem está preocupado com isso, com como, é o React Query. Tá? Então, o React Query, ele se preocupa em com a forma que você vai implementar as buscas das informações, como você vai fazer mutação e como você vai armazenar e fazer cache dessas informações que vieram de fora. Tá? Então, ele está preocupado com o gerenciamento de estado assíncrono. Então, deixa eu tentar deixar isso mais claro para você. Vamos ver o exemplo de uma aplicação que não tem gerenciamento de rotas com React Router 6.4 em diante. Vamos lá. Tá aqui. Aplicação Me Avalia, que a gente implementou em aulas passadas. Observa que o componente app, este componente app, contém um useEffect que faz um request para uma API e o useEffect só é executado logo após o componente ser montado. Ou seja, quando que o useEffect vai ser executado? Só quando o JSX que esse componente retorna for inserido no DOM. E quando o SatisFetchingMoves mudar. Tá? Então, essa é uma aplicação que não usa features modernas do React Router. Então, está usando useEffect, por exemplo. Agora, vamos ver um exemplo de uma aplicação que usa funcionalidades modernas do React Router 6.4 em diante. Que é a aplicação Viajou, Anotou, que a gente está implementando. E observa que aqui na linha 31, eu tenho a rota do componente AppLayout. Essa rota contém um loader. Que é o AppLoader. Isso significa que quando /app for acessado, o loader, AppLoader, que é responsável por fazer request e enviar as informações para o componente AppLayout, vai enviar essas informações antes do componente renderizar. Antes do componente AppLayout renderizar. Ou seja, a preocupação do React Router moderno é quando é o momento em que o carregamento de informações que vem de fora
vão acontecer na aplicação. Poxa, não tem um use effect aqui. Se a gente for lá na definição desse loader, vamos lá. Vamos achar, deixa eu clicar, acho que por aqui vai ser mais fácil. App loader. Vamos lá da definição do app loader. Cara, não tem um use effect aqui. Nem aqui, nem nessa aplicação inteira. Não é um sonho? Sem o React Router, o momento em que o carregamento dessas informações externas é feito é após a montagem do componente. Com o React Router, o momento em que o carregamento dessas informações é feito é antes da renderização do componente. O componente AppLayout, por exemplo, só vai renderizar depois que o loader retornar as informações que o componente precisa para renderizar. Ou seja, com o React Router, o carregamento das informações acontece lá no loader, que está desacoplado do componente. Se a gente for aqui na definição do AppLayout, que não está aqui, está. Cadê? Vamos lá. Não vou conseguir acessar por aqui, né? Tá aqui. Então, se a gente for aqui na definição do AppLayout, que é esse component aqui, que está recebendo aqui embaixo, display name AppLayout, não tem carregamento de informação aqui. Essa execução aqui, isso aqui só vai ser executado, ou seja, o componente só vai ser renderizado quando o useLoaderData já estiver com os dados. Tá? Então, não existe carregamento de informação aqui, existe lá no loader. Então, quando o loader executar o return, depois que bateu na API, obteve a resposta da API e executou o return, aí esse componente vai ser renderizado. Tá bom? Então, com o React Router, o carregamento das informações acontece lá no loader. Será que eu consigo mostrar novamente o loader para vocês? Só para a gente relembrar como é que está o loader disso aqui. Aqui. Então, com o React Router, o carregamento das informações acontece aqui no loader, desacoplado do componente, sem use effect, sem qualquer, enfim, não precisa de use effect, de context aqui, é porque a gente está usando a context do próprio React Router nesse caso, mas não precisa de use effect, não precisa de use state, tá? Então, o componente que está conectado a esse loader só é renderizado quando isso aqui acontece. Quando isso aqui acontece. Quando o loader retorna as informações que o componente precisa para renderizar. Sem o React Router, esse carregamento das informações é acoplado no componente. Está aqui dentro, ó. Aqui o useEffect carregando as informações, não está? Pois é, está dentro do componente, está acoplado, está junto. Então, é acoplado no componente através do useEffect, que fica dentro do componente. O componente é montado primeiro, só então o useEffect é executado, trazendo para a aplicação esses dados externos. Percebe a diferença de momentos de carregamento das informações com o React Router e sem React Router? Moderno, 6.4 em diante. Por isso que eu disse que o React Router se preocupa com o quando, com o momento em que as informações são carregadas na aplicação. Já o React Query se preocupa mais em como. Como você vai implementar a busca das informações, como você vai fazer mutação nesse estado externo e como você vai armazenar e fazer cache desse estado externo, dessas informações. Isso significa que aqui dentro do loader, eu posso usar o React Query para, por exemplo, fazer cache desse estado que vem de fora. Tá?
Aqui, no caso, está vindo do local forward, né, de algum armazenamento do browser, mas poderia ser uma requisição para uma API, para um banco de dados, qualquer coisa. Tá? Eu posso usar o React Router aqui, nessa aplicação que contém React. Desculpa, eu posso usar o React Query aqui, juntamente com essa aplicação que contém loaders do React Router, para fazer cache desse estado, por exemplo, que vem de fora. Ou seja, o React Router moderno, 6.4 em diante, e React Query podem ser usadas juntas. Ficou claro isso aqui? De novo, o que é o React Query? É uma biblioteca que te ajuda a gerenciar estado assíncrono. React Query é um substituto do React Router? Não, elas podem ser usadas juntas. Por que usar React Query? Porque ela vai te ajudar em tudo o que é necessário para gerenciar estado assíncrono de forma mais eficiente. Seu usuário vai ficar mais satisfeito e você ainda vai escrever menos código. É uma daquelas coisas que, depois que você conhece, é um caminho sem volta. Então, primeiro, a gente vai focar só no React Query. Mais à frente, a gente vê como usar o React Query e o React Router em conjunto. Bom? Vamos começar entendendo alguns dos problemas que o React Query resolve. Para entender alguns dos problemas que o React Query resolve, vamos começar analisando um componente. Esse componente basicamente está buscando um número aleatório em uma API do random.org. Se no momento, futuramente, você que vem do futuro, que estiver vendo essa gravação, essa API não estiver funcionando, é só encontrar uma outra API que fornece números aleatórios. Então, esse componente, aqui na linha 15, vamos começar por aqui, que é sempre mais simples, pelo menos eu acho. Começar pelo retorno do JSX. Esse componente está retornando um H2, número aleatório, 2 pontos e a variável de estado random number. Aqui na linha 6, random number é declarada inicialmente como null. Na linha 8, eu tenho um useEffect com array de dependências vazio, ou seja, só é executado uma vez após a montagem do componente. Na linha 9, eu estou fazendo fetch. Então, o fetch recebe o endpoint da API, que é essa URL que está aqui de fora. Na linha 10, o JSON é convertido para JavaScript. Na linha 11, o número aleatório é atribuído para a variável de estado, para random number. E na linha 12, caso haja algum imprevisto, caso algum imprevisto aconteça, um alert é exibido com a mensagem do erro. Muito simples, nada de novo. Nada de novo. E aí, se eu testar, cada vez que a página é carregada, um número aleatório é exibido. Beleza? Então tá bom. Observa que a preocupação do React aqui é gerenciar o estado de UI. Você usa um useState, um useReducer, uma context, e você tem o estado de UI gerenciado pelo React. Porém, quando se trata de operações assíncronas, estado assíncrono, o React não dá opinião. No máximo, ele disponibiliza um useEffect para você, e é isso. A recomendação que o React faz quanto a operações assíncronas, como requests, por exemplo,
é que esse tipo de operação seja feita dentro de useEffect, quando faz sentido executar efeito colateral dentro de useEffect, como a gente já viu anteriormente. Quando esse componente for renderizado pela primeira vez, a variável de estado random number não vai ser renderizada aqui, porque ela está armazenando null. Isso fica mais evidente em testes com conexão lenta. Olha só, vou virar aqui na aba Network, estou com o cache desabilitado, vou colocar uma Fast 3G, vou dar um F5 e observa que inicialmente o H2 vai ser renderizado sem o número aleatório. Acho que deu para perceber, né? Só renderizou o número aleatório depois que a resposta do request foi obtida e a variável de estado random number foi atualizada, recebendo o número aleatório. A gente pode melhorar isso, criando, por exemplo, um outro estado, criando um outro estado que vai ser responsável por informar para o usuário que a informação está sendo carregada, né? Vamos lá, eu vou inserir aqui no H2 uma renderização condicional, vai ser a seguinte: loading. Se loading é truth, vai exibir carregando 3 pontinhos. Caso contrário, recebe random number. Claro que aqui poderia ser qualquer outra coisa no lugar do carregando. Poderia ser um spinner animado ou algo do tipo. CSS não é o foco aqui, então eu vou manter o mais simples possível. Aí eu vou criar a variável de estado loading. Loading, set loading, use state. Vai começar armazenando false. Quando o request iniciar, eu vou atualizar ela para true. Vou atualizar setLoading para true. E quando a variável de estado number, a variável de estado random number, for atualizada, eu vou setar loading para false. Não é isso? Então vamos testar, olha só. Recarreguei. E agora a interface está informando para o usuário que o número está sendo carregado. Tá? Não sei se deu para perceber aí, mas apareceu carregando ali antes do número ser renderizado. Pode acontecer do usuário perder a conexão da internet e um erro ser lançado. E a gente precisa tratar esse caso inesperado. Então, uma forma de tratar esse tipo de caso inesperado é, por exemplo, ao invés de simplesmente exibir um alert, é criar um estado de erro que é inicializado em null. Então, vou vir aqui, eu vou criar um error set error, que é inicializado em null. Aqui no primeiro then, antes de retornar o response.json, eu vou verificar is not response. Ok? Se if is not response ok, eu vou lançar new error, dizendo algo não funcionou como o esperado. Você pode tentar novamente. Show. Vou fazer isso aqui. E aí, se houver algum problema aqui dentro desse then,
vai cair no catch. Vai cair no catch. E galera, tem várias formas de tratar isso aqui. Tem várias validações que podem ser feitas aqui e não é esse o ponto. Já vou chegar no ponto que eu quero chegar daqui a pouco. No catch, eu vou atualizar a variável de estado error, que vai receber error, que está vindo ali do parâmetro, .message. Então, error.message. E no retorno do componente, se a variável de estado error for truth, então error. Se a variável de estado error for truth, o que eu vou fazer aqui? Eu vou retornar um parágrafo com a variável de estado, que contém a mensagem do erro. Caso contrário, o H2 vai ser retornado. Para testar esse catch, aqui na URL, depois do integers barra, eu vou inserir ABC. Vou salvar. Vamos lá. Está carregando. Estou na Fast 3G. Nem precisava estar na Fast 3G, mas vamos lá. Agora que já está. Foi. Então tá aqui. ABC 404 not found. Então isso fez o servidor responder com status code 404, recurso não encontrado. Ou seja, response.ok retornou false. O not inverteu para true. O if foi executado, lançou o erro. O catch pegou o erro, é por isso que foi exibido que algo não funcionou como esperado, etc. O catch pegou o erro, setou a variável de estado error, o componente re-renderizou e o parágrafo com error foi retornado. Vou voltar ao URL correto e vou salvar. Aí chegou uma nova feature. Quando o botão for clicado, um novo número aleatório deve ser gerado. Vamos criar o botão. Vamos criar, vou inserir um fragment, o H2. Abaixo do H2 eu vou ter um button. Gerar número. O button vai receber onClick, que recebe generate number, que eu vou criar daqui a pouco. Recebe também disable, que vai receber loading, ou seja, quando estiver carregando, é um indicativo que um request está sendo feito, então o botão não precisa estar disponível lá para o usuário clicar. A gente vai bloquear, desabilitar o botão quando estiver em estado de load. A generate number, o que ela vai fazer? Ela poderia conter uma duplicação do código do request. Mas já que existe um useEffect que está fazendo esse request, vamos só forçar o useEffect a executar de novo quando a key atualizar. Então, eu vou ter um estado set key, um set de estado set key, que vai receber o valor anterior, a função vai receber o valor anterior e eu vou inserir prev. Mais um. Vou declarar a variável de estado e o set de estado key. Rapaz. Key, set, key, use, state. Vai iniciar em 0. Referenciei aqui
como dependência do useEffect. E aí, quando eu clicar no botão, aqui vai receber um novo valor e o useEffect vai ser executado novamente. Salvei. Vamos lá. Dá um F5 aqui só para garantir. E vou voltar à velocidade normal aqui. Beleza, tudo funcionando normalmente. Vou testar o clique no botão. Tudo funcionando normalmente. Só um minuto. Tudo funcionando normalmente. Qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? Esse componente simplesmente renderiza um número aleatório obtido de uma API. Mas ele está... Quantas linhas esse componente está? 34 linhas. E não só está com 34 linhas, como é um código que já tem uma certa complexidade para fazer algo simples. E frequentemente, componentes que contêm estado assíncrono vão ter mais requisitos. Quais requisitos? Por exemplo, renderizar as mesmas informações em múltiplos componentes sem precisar fazer request novo. Desduplicar requests idênticos. Usar cache para reduzir o número de buscas no banco. Automaticamente fazer request para obter a versão mais atualizada das informações. Fazer paginação. Atualizar as informações locais quando uma mutação é feita no estado externo. Orquestrar requests que dependem de resultados de outros requests. E muitos padrões ou bibliotecas de data fetching que aproveitam o estado global, tipo Redux e Mobex, resolvem muitos desses problemas. E essas bibliotecas são ok, mas elas frequentemente criam mais problemas porque elas tratam estado de UI e estado assíncrono de forma parecida e usam estado global. O React Query é uma solução específica para estado assíncrono. E por isso, frequentemente, eu vejo projetos que optam por deixar o React Query cuidar do estado assíncrono serem mais saudáveis no longo prazo. O exemplo que eu acabei de mostrar aqui é simples, mas só para você começar a ter uma ideia, eu vou mostrar ele refatorado usando o React Query para a gente observar as diferenças de complexidade de código. Nesse primeiro momento, eu não vou explicar com detalhes, cada funcionalidade do React Query. O objetivo aqui agora é só observar as diferenças entre uma abordagem e outra. E depois disso, aí sim, a gente vai começar a ver os detalhes das funcionalidades do React Query que a gente vai usar. Mas o nosso objetivo aqui nesse primeiro momento é só observar as diferenças entre as abordagens. Combinado? Eu já tenho o React Query instalado nesse projeto que eu estou rodando. Então, está aqui o package.json. Eu tenho Sunstack/React Query. Eu instalei de forma exata a versão 5.28.4 com este comando. Então, esse comando instala de forma exata a versão 5.28.4 do React Query. É a versão mais atual no momento dessa gravação. E a versão 5.27.27.7 do ESLint Plugin Query. É um plugin que força boas práticas e ajuda a evitar erros comuns com o React Query. Recomendo que você instale também, e exatamente nestas versões, para você conseguir seguir daqui para frente com o que eu vou mostrar. Eu inseri um plugin aqui nas extensões do ESLint. Tá? Então, para usar o plugin, você precisa fazer isso. O código
refatorado para React Query, ficou assim. Ficou assim. Então, só uma passada de leve aqui. Aqui eu tenho Query Client Provider, que é um provider que vem do React Query. E ele envolve os componentes, são filhos do meu app. Né? Nesse caso, Random Number. Random Number recebe o retorno da invocação de useQuery. A gente vai falar com detalhes sobre isso aqui mais à frente. E aí, se is error, vou renderizar a mensagem do erro. Caso contrário, renderizo o H2, renderizo o botão já está com o refetch, ou seja, ele já vai fazer o refetch quando ele for clicado. Tem uma prop disable aqui que está recebendo esse fetching, is loading, que vem daqui, gerar número, e aí o H2 ou vai, dependendo se ou está buscando a informação ou está carregando, vai exibir carregando, caso contrário, exibe a informação. E aqui em cima, observa que aqui eu tenho uma query key, como argumento do useQuery, eu tenho um objeto com a propriedade query key, com o nome da chave. Vou explicar isso mais à frente, novamente, não se preocupe, só estou dando um overview. E aqui, query function que está recebendo a referência de fetch random number, que é basicamente aquela mesma implementação, uma implementação mais enxuta do fetch que a gente está fazendo para essa API. Antes, o componente random number tinha 34 linhas mais ou menos. E, discutivelmente, era mais complexo. Nessa versão, eu não tenho que me preocupar com useEffect, com useState, e tenho as mesmas e até mais funcionalidades do que a versão anterior. Vocês estão falando alguma coisa? Pô. Vamos testar o caminho feliz, então. Olha só, está aqui, vou gerar um número, tudo funcionando normalmente, clique no botão continua trazendo a informação. Vamos testar o caminho triste. Eu vou fazer aqui, vou mudar a URL para integers/abc, vou salvar, vou dar um F5. O que está acontecendo aqui? React Query está tentando novamente, automaticamente, por baixo dos panos, buscar a informação no servidor. O comportamento padrão dele é tentar 3 vezes. Se nessas 3 vezes ele não for bem sucedido, aí sim a mensagem do erro vai ser exibida na tela. Por isso que rolou aquele delay, porque ele estava tentando, ele estava retentando, retentando buscar a informação lá no servidor. Beleza? Vou dar um Ctrl Z aqui, salvei. Tudo voltou ao normal. Show. Com o React Query, além de ter as funcionalidades da versão anterior deste código, o React Query está fazendo por baixo dos panos todos aqueles requisitos que eu mencionei anteriormente para manter o estado assíncrono o mais sincronizado possível com a aplicação. Você vê que o número que está aqui agora não é o número de antes de eu dar tab de volta por cá. Né? Se eu der tab na aba e voltar, olha só, ele automaticamente, só de eu mudar de aba e voltar, ele busca a informação novamente lá no servidor. Claro que aqui nesse caso pode não ser o ideal, e isso é configurável, tá? Mas, com o React Query, além de ter as funcionalidades da versão anterior desse código, ele está fazendo por baixo dos panos todos aqueles requisitos que eu mencionei anteriormente para manter o estado assíncrono mais sincronizado possível com a aplicação. React Query resolve renderização das mesmas informações em múltiplos componentes, sem precisar fazer request de novo, desduplicação de requests idênticos, uso de cache para reduzir o número de buscas no banco,
Requests são feitos automaticamente para obter a versão mais atualizada das informações, você acabou de ver. Ele faz manipulação de paginação, atualização das informações locais quando uma mutação é feita no estado externo. E ele faz orquestramento de requests que dependem de resultados de outros requests. O React Query resolve tudo isso para você, e na maioria das vezes, automaticamente. E ele também é facilmente configurável. É simples fazer qualquer configuração que você precise para modificar o que vem por padrão nele. Assim como o React Router, o React Query é uma tecnologia madura que passou no teste do tempo, muito usada em produção, e que, se for usada de forma eficiente no seu projeto, tende a impactar a experiência do seu usuário na sua aplicação e tende a deixar seu código mais fácil de manter no longo prazo.